Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos de número 17 a 26. Lucas, capítulo 5, dos versos 17 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus razoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoeis em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez nós agradecemos a Tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que a temos de ler e de ser edificados por ela. Agora, Deus, que o Senhor ache graça em nossa vida, para que possamos, ó Deus, não só entender a Tua palavra, mas também encontrar aplicações apropriadas para a nossa vida. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, nesta noite eu gostaria de ensiná-los alguns princípios da palavra de Deus que encontramos nesse texto. E hoje os irmãos vão sair daqui certos e confiantes que Cristo, Ele supre o homem com aquilo que ele precisa, com dois propósitos: para ensiná-lo e para fazer com que o homem glorifique a Deus. Isso nós vemos nesse texto de algumas maneiras bem simples. E eu gostaria que os irmãos pensassem comigo nesta noite em alguns princípios da palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria que os irmãos pensassem no seu íntimo e fizessem aí uma autoavaliação com algumas perguntas que eu vou fazer agora. A primeira delas é: o que você mais deseja para a sua vida no dia de hoje? Pense naquilo que você mais desejaria no dia de hoje receber da parte de Deus. E uma vez que os irmãos pensaram nisso, uma segunda pergunta é: como você deseja ensinar alguém sobre Deus através daquilo que você deseja receber? Como você ensinaria sobre as pessoas sobre Deus através deste desejo que está no seu coração? Como este desejo ele aponta para a glorificação do nosso Deus? E por último,
se você contasse esse desejo para a sua família, ela seria levada, ela seria conduzida a glorificar a Deus? Mas todas essas respostas nós encontramos na vida desse paralítico. Nós sabemos o que ele queria, nós sabemos que tudo aquilo que ele desejava podia sim ser usado para ensinar sobre Deus. Nós sabemos que o desejo dele apontava para a glorificação de Deus. E nós bem sabemos que, através do seu testemunho, da aquisição desse desejo, a sua família ela foi levada também a glorificar a Deus. O que nós temos desejado no nosso coração? O que nós temos buscado de maneira incessante nos nossos dias? Será que os nossos esforços em alcançar os nossos objetivos não têm sido um tanto centrados no nosso eu, na nossa pessoa? Por isso, amados, alguns ensinamentos que esse texto nos traz. O primeiro deles é que Cristo sabe realmente aquilo que o homem precisa. Apenas Cristo conhece o íntimo do nosso coração e entende qual é a real necessidade do homem. Versículos de 17 a 20 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo no leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo no meio de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no telhado, tirando algumas telhas, pôs entre os ladrilhos, para no meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Amados, se Deus ele tinha e tem poder para curar aquele homem através da vida de Jesus Cristo, o porquê que ele decide então perdoar pecados? Se aquilo que aparentemente aquele homem precisava era a cura, por que então se perdoar os seus pecados? Pois bem, amados, o perdão dos pecados é a real necessidade que nós precisamos ter para poder perceber quem Cristo é verdadeiramente. Os nossos olhos, eles estão fechados, eles estão cegados pelo nosso pecado. Aquilo que tínhamos como sendo um livre acesso a Deus, aquilo que nós tínhamos como um relacionamento com o nosso Deus, foi rompido por conta do pecado. E tudo aquilo que nós precisamos, mais do que a cura externa, é de fato sermos perdoados pelos nossos pecados. E Jesus sabia disso, por isso ele, antes de oferecer àquele homem uma cura externa, ele opera então naquele homem uma cura interna. Vejam, amados, nós precisamos entender essas coisas. Quando nós entendemos que Cristo Jesus é o único que consegue nos curar internamente, nós passamos então a olhar para o nosso Deus, para Cristo Jesus, de maneira diferente, entendendo que antes de qualquer coisa, antes de nos submeter a qualquer tipo de tratamento, nós buscamos em Cristo Jesus, primeiramente, a cura interior, a cura para a nossa cegueira espiritual, a cura para que nós possamos enxergar as coisas que estão à nossa frente da melhor maneira possível. Quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender
a nossa real necessidade. E nós entendemos então que Cristo ele realmente dá aquilo que o homem precisa, e não aquilo que o homem quer, e não aquilo que o homem necessariamente pede. O que Cristo nos dá é aquilo que precisamos. E isto é algo muito simples de identificar na nossa vida. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus e essas coisas elas não vieram à nossa mão, por vários motivos, mas com certeza não é porque o nosso Deus não é um Deus bondoso para conosco. Pelo contrário, é exatamente pelo fato de que Deus ele conhece a nossa real necessidade. Por isso, amados, é importante que entendamos que na vida dos homens aqui nessa terra, na vida daquelas pessoas que você tem contato, não necessariamente o que ela precisa de você é que você supra aquela necessidade que ela aparenta ter, mas necessariamente, antes de qualquer coisa, o que ela necessita é de Cristo Jesus na vida dela. O que ela necessita é da cura interior. O que ela precisa é que sejam-lhe perdoados os seus pecados. É muito comum o uso da palavra perdoar para significar e referir-se também a curar. Uma vez que Deus ele perdoa aquele homem, ele o cura espiritualmente. Amados, entendam e olhem para a vida de vocês, assim como Cristo Jesus olha para cada um, para cada pecador, entendendo a sua real necessidade. É impressionante como muitas vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, simplesmente para satisfazer o nosso desejo pessoal. É impressionante que ver como Deus nos dá aquilo que pedimos, aquilo já não é mais o bastante para nós. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de sonhar com uma casa própria, com um apartamento. Pediram isso a Deus. E quando veio no primeiro ano, chegou o IPTU. E os irmãos reclamaram. Muitos aqui desejavam ter um carro. Conseguiram comprar um carro. E aí informaram que tinha que ter o tal do seguro, que tinham que pagar IPVA, que tinha uma série de gastos com o carro, tem que colocar gasolina. E os irmãos reclamaram. Amados, Cristo Jesus ele não está preocupado em te dar aquilo que você quer. Cristo Jesus ele não está preocupado em lhe dar aquilo que você pede. Cristo Jesus ele se preocupa e ele cumpre fazer, lhe dar aquilo que você realmente necessita. É interessante que nós vemos isso quando estudamos um pouco sobre o trabalho dos bombeiros. Eu, como bombeiro formado, bombeiro de aeródromo, se vocês não sabem o que é isso, depois eu explico. Mas uma das coisas que nós aprendemos é como combater o fogo. Nós temos e compreendemos o triângulo do fogo. São 3 elementos que precisam existir para que haja fogo. O que nós fazemos não é combater o fogo, o que nós fazemos é simplesmente retirar um desses elementos. E o fogo acaba. Amados, o que nós precisamos entender é que Cristo ele não combate os nossos pecados. O que ele faz é retirar a raiz, a matriz do nosso pecado. Cristo Jesus ele trabalha no mais profundo do ser humano, no seu coração, retirando tudo aquilo que é necessário retirar para que haja de fato cura na vida do ser humano, para que haja de fato perdão dos pecados. Nós precisamos entender essas coisas, amados. Nós precisamos entender que não nos compete querer curar os nossos irmãos, não nos compete querer trabalhar na vida deles os seus pecados, porque nós não conseguimos. Esta é uma tarefa
do médico dos médicos. E é aquilo que Deus, através de Cristo Jesus, faz com a nossa vida. Por isso, amados, a necessidade de entendermos aquilo que Cristo Ele nos dá. Não o que pedimos, não o que queremos, mas aquilo que necessitamos verdadeiramente. Versos de número 21 a 24, Cristo Ele ensina a todos através do seu poder. Verso de número 21, e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Amados, os escribas e fariseus, eles tinham dúvidas até mesmo da pessoa de Jesus Cristo, apesar de estar ali para ouvir. Muitas vezes, através das coisas que acontecem conosco na nossa vida, das experiências ruins que nós temos, muitas vezes nós questionamos ao nosso Deus, questionamos a Jesus Cristo, querendo algumas respostas da parte dele, querendo que ele demonstre o seu poder, simplesmente porque nós queremos ver. Estes fariseus, esses escribas, eles apenas viam aquilo que era externo, e as suas atitudes eram compreendidas de maneira equivocada por parte destes fariseus. Nós, quando estamos cegos pelos nossos pecados, comumente nós não conseguimos olhar para o interior das pessoas. Nós apenas nos preocupamos com o exterior, com aquilo que é aparente aos nossos olhos. É impressionante como nós somos treinados a isso, pela sociedade e pela dinâmica da nossa vida. Nós somos treinados a olhar para uma pessoa e, através de um simples olhar, fazer uma análise profunda da vida dela, e nós nos achamos no direito e capazes de julgar aquela pessoa. Como nós fazemos isso diariamente? A todos os momentos nós fazemos isso. Amados, aquilo que estes fariseus estavam fazendo com Cristo Jesus é a mesma coisa que nós fazemos. Quando nós olhamos para as pessoas e olhamos apenas o exterior delas. Cristo Jesus, ele, conhecendo o íntimo do coração, conhecendo toda a estrutura do ser humano, todos os desígnios dos seus pensamentos, ele, compreendendo todas essas coisas, ele questiona aqueles homens. Ele questiona aqueles homens não apenas verbalmente, mas demonstrando o seu poder para eles. Cristo Jesus, ele não só os questiona, dizendo a eles o que seria mais fácil, o que seria mais simples fazer, demonstrar a cura exterior ou operar a cura interior. Entendam, amados, que aquilo que Cristo Jesus faz é trabalhar na mente e no coração daqueles escribas e fariseus coisas que eles não tinham domínio, coisas que os assustavam, coisas que faziam com que eles olhassem
para Cristo Jesus e não compreendessem coisa alguma do que estava sendo feito. É muito comum nós não nos conhecermos da maneira como nós pensamos que nos conhecemos. Todos nós temos alguns limites e nós nos conhecemos dentro desses limites. É muito comum, quando nós nos colocamos em experiências diferentes, nós nos surpreendermos conosco mesmo, com nós mesmos, porque nós não sabíamos a capacidade que nós tínhamos. Cristo Jesus, Ele nos conhece de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, em que Ele não só nos conhece, mas Ele sabe aquilo que somos capazes. Ele sabe aquilo que fazemos, aquilo que podemos pensar, aquilo que podemos realizar. Por isso, Cristo Jesus questiona aqueles homens, não só demonstrando o conhecimento dele, mas principalmente demonstrando a autoridade e alguns atributos divinos, que nada mais é do que não só conhecer o ser humano, mas ter também conhecimento de todas as coisas, e muito mais, ter poder para realizar coisas que para o homem é impossível realizar. Então, Cristo Jesus, Ele opera a cura naquele paralítico, tanto interna e agora externamente. Ele olha para aquele paralítico e dá àquele paralítico aquilo que ele havia ido buscar, a cura. Agora a cura exterior. E ele olha para aquele homem e diz: levanta e anda. É interessante como Cristo Jesus, Ele não pede simplesmente para que outras pessoas apoiassem e ajudassem aquele homem a andar. O que Cristo Jesus, Ele ordena para que aquele homem fizesse, era aquilo que era impossível para ele. É assim que Deus, Ele opera conosco, irmãos. Quando Deus, Ele opera a cura em nosso coração, Ele faz com que a gente realize coisas que para nós antes era impossível fazer. Prova disso é você estar aqui hoje. Antes de ser trabalhado por Cristo Jesus, você se imaginou que estaria aqui em uma reunião, unidos simplesmente para cultuar um só Deus? Os irmãos acham que isso era possível olhando para a realidade anterior dos irmãos? Amados, se vocês me conhecessem há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, na época em que eu estava no quartel, os irmãos iam olhar e falar: aquele ali é ruim, aquele ali vai para o inferno. Eu sei disso. E é olhando para a minha vida que eu entendo o quanto Deus, Ele é poderoso para poder operar milagres, tanto internamente quanto externamente. Quando Cristo Jesus, Ele mudou o meu coração, quando Ele me perdoou dos meus pecados e me regenerou internamente, o externo só tem a refletir aquilo que Cristo fez. Hoje eu sou essa pessoa amável que os irmãos dizem, essa pessoa sorridente. Agora muito mais sorridente, os irmãos também sabem o motivo. Mas, amados, quando Deus, Ele opera em nós internamente, todas essas mudanças externas, elas estão relacionadas. Todas essas mudanças externas, elas vêm, elas são acrescentadas ao nosso ser.
Agora, amados, por que Deus faz isso? Por que Deus ele age dessa maneira? Por que Cristo fez aquilo que fez e da maneira como fez? Porque Cristo ele faz com que o homem glorifique a Deus, sem temor das pessoas, sem temer as circunstâncias. Aquele homem que já tinha ido procurar a Jesus com fé, ao receber tanto a cura interna quanto a cura externa, aquele homem fica tão impressionado que ele então sai dali glorificando a Deus. Verso de número 25 a 26: imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para a casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. É interessante, amados, para quem aquele homem voltou. Aquele homem, depois de ser curado por Jesus Cristo, ele volta para os seus, ele volta para a sua casa, ele volta para os seus familiares, para seus entes queridos, para que aqueles ali entendessem que é preciso, é necessário glorificar a Deus. Amados, vocês têm contado aos seus familiares a bênção que é estar debaixo da graça do nosso Deus? Vocês têm compartilhado com seus familiares como Deus ele tem trabalhado no seu interior? Vocês têm falado aos seus familiares e comunicado a eles o que eles de fato precisam saber e entender a respeito do nosso Deus? Vocês têm se preocupado com isso? Ou vocês estão tão certos e tão convictos que apenas o seu testemunho pessoal, fazendo e realizando boas coisas, é capaz de fazer com que aqueles que o rodeiam entendam quem é o nosso Deus? Amados, é necessário que nós comuniquemos a Cristo, não só através das nossas ações e do nosso bom comportamento, mas é necessário também que nós o façamos comunicando verbalmente, explicando e ensinando as pessoas ao nosso redor que é necessário que elas glorifiquem ao nome do nosso Deus, que elas atribuam a Deus aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo operado, tanto na nossa vida quanto na vida dela. Ou não foi para isso que Deus ele nos criou? Para que quando as pessoas contemplassem a sua criação, contemplassem também o Criador. Vissem e entendessem quem era o Criador de todas as coisas. Nós não podemos fazer com que as pessoas, elas comumente façam aquilo que a maioria faz quando vai em uma galeria de artes. De chegar lá e ficar olhando quadros, ficar olhando esculturas, molduras, e atribuindo aquilo a simplesmente é bonito, simplesmente achei legal, não gostei, achei um tanto obscuro. Não, amados. Nós precisamos olhar a criação entendendo a beleza do seu Criador. Nós precisamos de fato fazer com que as pessoas entendam que Cristo Jesus, que o nosso Deus, Ele precisa ser glorificado por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Por isso, amados, algumas conclusões para que nós pensemos e depois algumas aplicações para a nossa vida. Eu concluo, amados, dizendo que Cristo, Ele faz com que o homem, ele entenda aquilo que ele mesmo precisa.
E Cristo, Ele o faz dando ao homem aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. E não aquilo que necessariamente ele pede a Deus. Cristo, amados, em tudo aquilo que ele fazia, em todas as suas ações, ele tinha um único objetivo: glorificar Deus. Cristo, quando se põe a ensinar aqueles homens, Cristo, quando se põe a curar aquele homem, Cristo, quando se põe a ordenar que aquele homem vá, testemunhe daquilo que foi feito, o único intuito dele, o único objetivo é glorificar ao nosso Deus. Amados, olhando para a vida daqueles fariseus, daqueles escribas que estavam ali, faz com que nós entendamos que temer e glorificar não necessariamente significa em crer e aceitar a Deus. Muitas vezes nós, de fato, ficamos atemorizados com os feitos de Deus. Muitas vezes a gente até atribui a Deus aquilo que foi feito. Mas isso não quer dizer que nós estamos crendo ou que nós estamos aceitando a soberania do nosso Deus. É necessário, amados, que nós entendamos e que nós honremos ao nosso Deus, compreendendo o significado da palavra honrar. Os irmãos bem se lembram que quando nós falamos de honra, nós falamos de obedecer com compreensão. Não é obedecer simplesmente porque foi ordenado. É obedecer compreendendo aquilo que foi ordenado. Nós precisamos entender que o temor e a glorificação do nosso Deus, elas precisam ser sempre com crença e com aceitação daquilo que o nosso Deus lhe fez. Entendendo que tudo aquilo que o nosso Deus nos dá, Ele nos dá porque Ele nos conhece e sabe o que é bom e o que é perfeito para nós. Por isso, amados, é importante que nós entendamos que, de fato, Cristo, Ele faz conosco aquilo que nós não pedimos, aquilo que nós não merecemos. Cristo, Ele nos sustenta e Cristo, Ele, de fato, nos satisfaz em nossas necessidades, mesmo quando nós não pedimos ou quando nós não reconhecemos tais necessidades. Prova disso é no nosso dia a dia. Muitas coisas acontecem conosco e nós nem pedimos, mas acontecem. Nós estamos carregados pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia, e nós muitas vezes nem percebemos o quanto Deus ele foi bondoso, o quanto Deus ele foi generoso para conosco. Amados, entendam que Deus ele é bondoso conosco nas pequenas coisas também. Que Deus ele é bondoso conosco quando Ele faz com que o nosso dia funcione bem. Cristo ele é bondoso para conosco quando Ele nos sustenta em todas as coisas, até mesmo com aquelas que nós nem damos conta que estávamos precisando. Deus, Ele deve ser o verdadeiro objetivo de todas as nossas ações, de tudo aquilo que nós fazemos. Que o nosso desejo é levar as pessoas a glorificar o nosso Deus, a contemplar o nosso Criador. Nós precisamos entender que o objetivo das nossas ações não é o nosso prazer, não é a nossa satisfação, mas a glorificação do nosso Deus. Aqui o meu convite para que nós passemos a olhar menos para nós, passemos a olhar mais para Deus.
não se trata de nós, amados. Não se trata da nossa história, não se trata dos nossos feitos, mas se trata única e exclusivamente do nosso Deus, da obra que Ele realizou em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus realiza hoje, na sua vida e na minha vida. E por último, amados, todos nós, inclusive aqueles que olham para nós e muitas vezes não entendem e não creem, todos nós, um dia entenderemos a glória e o poder do nosso Deus. Um dia, todos nós iremos ficar atônitos com o poder e com a majestade do nosso Deus. Vai chegar um dia em que todos, sem exceção, terão que reconhecer a autoridade que Cristo Jesus tem. E quando esse dia chegar, que todos nós que aqui estamos, que todos os nossos entes queridos, todos os nossos amigos possam ser achados no meio daqueles que de fato compreenderam quem de fato é Jesus Cristo.